social que a estas alturas é apoiado pelo partido Podemos. Fala-se de ofensas, de violação de direitos fundamentais e também, tanto ofensas ao Presidente da República e à Comissão Nacional de Eleições. O documento é chamado de intimação. O que é que significa intimação a um candidato presidencial durante a campanha eleitoral? Bom, em primeiro lugar, de facto, este é um tema sensível. Nós estamos numa sociedade em que tudo, muitas vezes, tem uma interpretação subjetiva. Pela maneira também como nós construímos esta sociedade, em muitos aspectos, tem muita coisa subjetiva. Entretanto, esta intimação, para mim, tem um quê de verdade e de mérito também. Tem alguns pecados, obviamente, porque o Ministério Público não se comporta assim normalmente. Comporta-se assim para alguns em algumas circunstâncias. Esse é que é o único, porém, que eu coloco em relação ao nosso Ministério Público. Eu gosto de um Ministério Público assim, atuante, presente. Os ingleses chamam de watchdog. Watchdog é um cão de guarda, né? Passa a expressão, não é pejorativo esse termo. Nessa perspectiva, inclusive os jornalistas também têm. Exatamente, o watchdog é aquele que está ali a vigiar. E sempre que acontece alguma coisa errada contra direitos fundamentais, contra a Constituição, contra as instituições, contra a nossa boa maneira de viver, o watchdog está lá. Mas o nosso watchdog, ele não atua sempre, em todos os momentos, ele escolhe momentos. Esse é o único pecado, mas o resto está certíssimo. Pois, nós vamos fazer a interpretação, principalmente da razoabilidade ou não disto, já a seguir. Só queria perceber de si o que é que lhe parece esta intimação. Vejo que, de forma geral, concorda. Concordo plenamente e penso que não está, digamos assim, não é atemporal, não está fora do tempo, não é inoportuna, posso assim dizer o termo apropriado, é oportuna, tendo em conta que o Venâncio, por exemplo, é o candidato de primeira viagem e estamos no meio da campanha. Se deixarmos que os candidatos entrem atacando a personalidade, o bom nome das pessoas agora, até o final da campanha, o que vai acontecer? Pode acontecer muita coisa. A campanha não é para atacar pessoas, a campanha é para apresentar o seu manifesto e convencer o eleitorado. Uma coisa é tu teres provas em relação a uma circunstância e apresentar que, olha, aquela pessoa cometeu isto, fez isto, e eu tenho provas, estão aqui. Isso acontece em muitos ordenamentos jurídicos, em muitos estados. Nós temos visto a campanha, quando começa nos Estados Unidos da América, trazem ali as amantes, trazem as festas nos hotéis, divulgam essas coisas. Mas aconteceram e há provas. O que não é admitido é tu apareceres a falar de alguém e, no caso concreto, o Presidente da República, uma Comissão Nacional de Eleições, que são instituições do Estado, mas sem podermos apresentar as provas. Né? Significa o desvio. Até nem é bom para o próprio candidato que está a fazer a campanha, porque ali desvia-se um pouco da sua missão de convencer o eleitorado através da boa mensagem, daquilo que ele tem por dar. O Venâncio tem muitas coisas boas que ele pode falar para o seu eleitorado, que está a perder tempo a falar de coisas que penso que não fazem sentido nenhum. Então, aqui, esta intimação do Ministério Público, obviamente, não, pelo que li e percebi, não estão a chamar a ele para ser ouvido, não abriram um processo contra ele, não está a ser acusado num processo, estão a avisar que, olha, esse comportamento não é bom. Como vais fazer campanha? Não fala dessas pessoas sem ter provas. Faça o seu trabalho normal. Então, eu penso que isso não é problema nenhum. É uma advertência que se podia fazer a qualquer candidato que atropelasse, digamos assim, as normas fundamentais. Vamos a seguir olhar para aquilo que efetivamente Venâncio Mondlane disse e vamos ver se mantém este seu posicionamento. Job, o que é que lhe parece esta intimação? É assim, a lei do Ministério Público, que é a Lei 1/2022, que regula o magistrado do Ministério Público, no seu artigo 6, diz de forma clara que o Ministério Público pode, no âmbito da sua atuação, intimar os órgãos do Estado e as entidades públicas ou privadas para se conformarem com a lei quando constante, oficiosamente ou mediante participação à prática de alguma ilegalidade.
Então, o Ministério Público está a usar aquela competência que lhe cabe, porque entenderam, segundo o que eu li no comunicado, que 2 vídeos que circulam nas redes sociais, o candidato presidencial do Partido Podemos, no caso Venâncio Mondlane, estava a proferir palavras injuriosas contra a figura do Presidente da República, o CNE, etc, etc. E nesta intimação achei um pouco mais didático o Ministério Público, porque ele já até faz, quer dizer, uma espécie de um conselho. Você se candidata a Presidente da República, tem um conjunto de pessoas que lhe apoiam. Não é expectável. Esta questão do exemplo que exatamente, o futuro chefe de Estado deve dar a... Você amanhã vai ser Presidente da República, está a insultar a figura, a instituição que você amanhã vai dirigir, depois as pessoas vão fazer o mesmo, porque você já criou uma prática, uma escola, e depois diz que não é expectável que assim ocorra por uma parte do candidato e depois convida ele a se conformar com a lei. E eu acho que esta parte esta documentação, quer dizer, o instrumento que o Ministério Público usou, ou a Procuradoria usou, é apropriado, porque em sede de campanha eleitoral os candidatos a Presidente da República gozam de imunidade, não podem ser detidos, não levantar qualquer eventualmente processo que possa ocorrer, só pode ser tramitado ou tratado, ser intimado na altura que foram proclamados os resultados. Pois, estão os dois a dizer que concordam, porque não se pode violar a lei. Mas, afinal, o que é que Venâncio Mondlane disse? Efetivamente, tanto quanto a STV sabe, o que Venâncio Mondlane disse é suca. Suca, para quem não sabe, é uma forma verbal do verbo kusuka, que vem do xangana. Kusuka significa sair. E o suca, na sua forma verbal, é o imperativo afirmativo conjugado na segunda pessoa. O tu, ou pode ser o você. Traduzido seria sai, se usarmos o tu, ou saia, se usarmos o você. É verdade que há quem entenda isto com algum cunho pejorativo pelo fato de se utilizar principalmente quando se vai repreender um cão, por exemplo. As pessoas que falam xangana conhecem muito bem esta expressão na interação entre os seres humanos e os cães. Sente que esta expressão em si é criminosa, vai à margem da lei? Bom, como eu disse no início, aqui o Ministério Público não está a acusar o Venâncio, não abriu um processo contra ele. Advertiu para não usar termos que podem ser interpretados como ofensivos ou, digamos assim, insultuosos a figuras públicas, no caso, Presidente da República e Comissão Nacional de Eleições, que são instituições públicas que merecem respeito. E quem percebeu isso como um insulto foi o próprio Ministério Público. E penso eu que é isso que aconteceu. Então, não havendo aqui, digamos, uma ideia segundo a qual é criminoso, o facto é criminoso, mas uma advertência. Até porque, para mim, quando li esta intimação, percebi que usou-se o exemplo de Venâncio para advertir os outros também. De modo a que estes outros também não o façam, nem entre eles, nem contra... Gustavo Duma, vou só pedir ao Job, e a palavra continua consigo, mas vou pedir ao Job para voltar a ler o artigo que leu há pouco, da lei do Ministério Público, disse que pode intimar instituições públicas ou privadas quando... Para se conformarem com a lei, quando constante oficiosamente ou mediante participação ou prática de alguma ilegalidade. Pois. Mas há uma coisa... a pergunta ainda não está ainda não estou aí, era só mesmo para... Era bom que ele explicasse o que significa esse intimar oficiosamente. Não é isso que estamos aqui a tratar necessariamente. Né? Obviamente que há uma intimação, né? Mas eu penso que é mais uma advertência que está a ser dada ao Venâncio. Não, eu olhava para o alcance da expressão em si para vermos por que é que a PGR efetivamente, com que é que se deve preocupar? É com necessariamente o suca ou há outras expressões mais profundas que deveriam merecer a atenção do Ministério? Expliquei o que é que significa o suca, assumindo que nem todos falam o xangana. Bem, esses termos das nossas línguas maternas
são entendidas no contexto. Pois. São entendidas no contexto. Como em qualquer outra Traduzir isso língua. para o português, literalmente, pode não se encaixar. É por isso que quando estamos lá em casa, muitas vezes, os nossos familiares dizem que isto que eu vou te falar agora, vou te falar na tua língua, para você entender no teu próprio, no teu íntimo. Então, essa interpretação que está a trazer, não sei se é essa que o Venâncio deu ali. Eu também não quero entrar nesse nível de ir interpretar coisas da língua materna que o Venâncio falou. Isso também não vou fazer. Mas acho eu que é papel do Ministério Público, eu dei a ressalva no início, que o nosso Ministério Público peca por causa disso, porque essas coisas acontecem todos os dias. E só se lembra quando são essas figuras, nessas circunstâncias. Isso aqui é mau. Mas o Ministério Público devia comportar-se assim, muitas vezes, quando, por exemplo, deputados, comentadores, e entre outros, a polícia, por exemplo, já tivemos aqui até comandante-geral da polícia falar coisas que se vê que mas isso aqui não é urbano. O Ministério Público vê e passa. Então, peca por causa disso, mas advertir os cidadãos, sobretudo os cidadãos que estão numa situação de corrida eleitoral, para se comportarem com a urbanidade, eu não vejo mal nenhum. Pois. Job, não vou repetir a tradução porque creio que percebeu. Parece-lhe grave ou aqui o que interessa é mais o princípio, é mais aquilo, é o objetivo, não necessariamente estas palavras que podem ser traiçoeiras na sua interpretação, até porque na vossa área, no direito, às vezes o autor pode não ter necessariamente a intenção de ofender, mas eu terei toda a capacidade ou possibilidade de dizer que me senti ofendido e por isso seguir os trâmites que couberem. É assim, daquilo que eu li da intimação do Ministério Público, o Ministério Público vai dizer, tomou conhecimento e teve acesso a 2 vídeos que circulam nas redes sociais, o qual Vossa Excelência Venâncio Mondlane, candidato a Presidente da República nas próximas eleições, profere impropérios dirigidos ao Presidente da República e à Comissão de Eleições, órgãos do Estado responsáveis pela gestão do processo eleitoral, naturalmente sendo os seus membros. O que o Chavo acabou de fazer menção, eu pensava sinceramente que ia me reproduzir os vídeos, para eu poder ver. Não, mas se quiser posso reproduzir, é verdade, temos tempo, mas vou vídeo, vai ser muito rápido. Para a partir dali eu fazer os juízos do valor. Não, é só um segundo. Porque não está a fazer menção, como estás a fazer menção e na tradução que fizeste, dá-se a entender que ele não chegou a falar do Presidente da República. Não, falou. Então, não sei se o Presidente da República disse também suca ou disse outras palavras. Agora, me parece que o Ministério Público tem idoneidade suficiente para avaliar meras rixas, né, que um candidato eleitoral seja dirigir a um ou outro, como também com proferição de palavras que, de alguma forma, consubstanciam algum impropério, como o Ministério Público redige aqui no seu documento. Agora, se a STV tem provas de que aquilo que foi proferido não é impropério, e não consubstancia. Não foi esse o posicionamento. Uma palavra... A STV não apresenta posicionamentos, a STV questiona para perceber os vossos E eu, para ter melhor avaliação, eu seria mais tranquilo se tivesse a ver o vídeo, ouvindo e vendo o vídeo, analisando o documento, aí chegaria... Meus caros, vamos entrar num acordo que perderemos parte do nosso tempo de análise para vermos esta matéria que a STV que também, se for impropério, não faz sentido seja reproduzido. Pois. Mas vamos ver. Senão a STV também recebe intimação da Procuradoria. Vamos ver a matéria. Em causa está esta música de campanha do candidato a presidente. Em causa está esta música de campanha do candidato à presidência da República. Na canção é usada a expressão suca, referindo-se também a partidos políticos adversários desta corrida eleitoral. E é por Ora bem, vamos, depois de termos ouvido os vídeos que a reportagem do António Tioa traz aqui,
Não sei se os meus convidados mantêm ou não o mesmo posicionamento, mas o facto é que na intimação, para lá da questão do conteúdo dos vídeos, fala-se da necessidade de os candidatos presidenciais comportarem-se com urbanidade. Custódio Duma, vou pedir primeiro um comentário em relação a estes vídeos, mas também pensarmos naquilo que é o comportamento esperado dos candidatos presidenciais quando se vão comunicar com o seu eleitorado. Bom, o que eu, depois de ter visto o vídeo, eu não tinha visto esse vídeo, tenho acompanhado a campanha um pouco aqui, um pouco ali e tal, e enfim, Suca é aquilo que eu disse, né? O Suca está no contexto. Eu já tive um caso, faço aqui, né, permita-me falar disso, em que um dos meus clientes estava a ser acusado de violência psicológica porque disse uma palavra, permita-me dizer, disse porra à esposa. E aquilo transformou-se numa violência psicológica. E a juíza entendia, de facto, que era violência e muito ofensivo, ataque à personalidade e tudo mais. Tinha a ver com o contexto em que estavam a discutir, né? Mas são palavras que todos os dias a gente fala, lê nos nossos convívios e na nossa vida não formal. É a mesma coisa com este termo. Então, tem a ver com o contexto. Eu acho que o mérito está no facto do Ministério Público chamar a atenção digamos assim, aos candidatos presidenciais e as pessoas que fazem parte das campanhas e aos candidatos, por exemplo, a deputados da Assembleia da República, a governadores provinciais, membros das Assembleias provinciais, enfim, para pautar por mais urbanidade, por mais decoro e usar... Por que a pessoa, ao fazer campanha, tem que insultar a outra? Essa é uma questão muito básica e lógica que não faz sentido. Pois. Então, eu penso que chamar a atenção, advertir nesse sentido, não faz mal nenhum. Pois. Exatamente. Fala-se da questão da urbanidade que se espera dos candidatos presidenciais. Eu perguntava o comportamento que se espera dos candidatos presidenciais em geral, do ponto de vista da forma de tratamento de um adversário para o outro. Podemos recorrer a outros exemplos de democracias um pouco mais consolidadas, que são referência a nível mundial. Há de ter ouvido recentemente troca, entre aspas, de mimos entre Donald Trump, que eles também estão numa corrida eleitoral, e Kamala Harris, que chamavam-se um ao outro de doente mental, por exemplo. O que é que se espera desta altura em que as emoções também sobem um pouco durante a campanha eleitoral, em que os candidatos procuram reduzir o valor e a importância um do outro para que eles se possam sobrepor e também aparecer um pouco mais diante dos seus eleitores? Bem, o que eu penso é que, em todas as circunstâncias, tudo que ofende o caráter, a personalidade do outro, não deve ser apresentado. Tudo que rebaixa, reduz, ataca a personalidade da pessoa, o físico da pessoa, não faz sentido ser chamado a colação. Porque depois da campanha e depois dos resultados, queremos voltar a conviver juntos como moçambicanos, sem mágoas e sem ressentimentos de ter insultado ou ter sido insultado. O que acontece lá fora é diferente. Eu aceito que qualquer um dos candidatos apresente provas, por exemplo, se diz que este é ladrão, apresente provas de que este aqui é ladrão. Se diz que este é mentiroso, apresente provas de que este é mentiroso e explique porque que é mentiroso, mas não deve insultar ou fazer acusações infundadas sem as respectivas provas. E é isso que eu espero dos candidatos, falarmos da matéria que nos traz a sermos candidatos e não começarmos a entrar na vida privada, no íntimo da pessoa, na personalidade da pessoa ou no caráter, quer dizer, na forma física da pessoa, por exemplo. Não faz sentido nenhum. Não faz sentido. Pois, só para retratarmos aqui, comparamos a questão de Kamala Harris e Donald Trump aos impropérios que eventualmente Venâncio Mondlane terá proferido ao Presidente da República e à CNE. Não é uma comparação feliz, até porque o Presidente da República e a CNE não são concorrentes de Venâncio Mondlane como Kamala Harris e Donald Trump o são. Job Fazenda, comportamento que se espera de candidatos presidenciais a estas alturas, na relação uns com os outros, assim como com as instituições? É assim, como a Procuradoria-Geral da República lembrou ao candidato, no caso de Venâncio Mondlane, efetivamente serve para todos os outros candidatos.
aqui eles devem se comportar com urbanidade necessária e, sobretudo, servirem de exemplos. Porque, como o próprio comunicado vai dizer, como a intimação vai dizer, eles têm um conjunto de pessoas que os seguem, apoiam e, de alguma forma, repetem em forma de coro aquilo que eles dizem. Então, não faz sentido, em sede de campanha eleitoral, eu gastar minhas munições enquanto candidato a atacar um que nem concorrente. Ou seja, estou a gastar munições para sítios que não é apropriado. Então, o mais sensato é apresentar, se aquela música dissesse que vai fazer estrada em todos os sítios, etc., vai construir N1, provavelmente seria melhor, ou dizer que ele vai ser vencedor ou qualquer outra coisa. Então, não me parece que seja apropriado. E sobre esta matéria abordamos num outro programa, e eu até dizia aqui, parece que eu previa que a Procuradoria depois ia fazer este documento, quando eu dizia que não faz sentido que os candidatos comecem a atacar as instituições do Estado. As instituições são nossas, enquanto moçambicanos. É uma conquista que o povo conseguiu ao longo desses anos. Se elas funcionam corretamente ou estão ainda com desafios, não é razão suficiente para depois nós desvalorizarmos. Aliás, uma coisa muito simples é que quem vai proclamar presidente da República ou declarar resultados eleitorais, ou seja, apresentar os resultados eleitorais, vai trabalhar no dia da votação, é esta CNE. Pois. Que mais grave ainda, os delegados de candidatura de cada candidato serão, a partir do momento que eles indicam, passam a integrar a equipe da CNE. Então, se eu estou a dizer para o meu delegado que aqueles não trabalham com aqueles, como é que eu vou dirigir esse processo eleitoral? Então, se a CNE pode efetivamente, não pode deixar de colaborar com delegados de candidatura de qualquer outro candidato, porque eles têm uma animosidade em termos de tratamento. Não me parece que seja apropriado. Os candidatos vendam o seu peixe, apresentem aquilo que são os seus planos, nós vamos decidir a quem vamos votar. Mesmo amanhecer a insultar, não vamos votar. Meus caros, muito obrigado pela vossa participação no debate no Noite.